na justiça. Essa tem sido uma grande preocupação, um grande debate, o tratamento que está sendo considerado inadequado para crianças autistas, que tem se tornado um problema crescente com consequências que vão muito além do ambiente clínico, quando profissionais despreparados, instituições negligentes ou planos de saúde que limitam ou negam terapias essenciais, não apenas o desenvolvimento da criança acaba sendo também prejudicado, mas também toda a estrutura emocional e financeira da família impactada. E é por isso que o Vitor Miranda está aqui como advogado, para poder trazer essas explicações para a gente nesta sequência do Jornal da Mix. Vitor, bom dia para você, muito obrigado, inclusive, por se dispor para poder prestar serviço, né, nesse papel de utilidade pública aqui do Jornal da Mix. Quais têm sido as consequências dessa falta de cuidado, de educação também, quando o assunto é tratamento adequado para crianças autistas? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, o que acontece? Primeiramente, eu quero agradecer aqui o espaço dado, né? Não como um advogado tão somente, mas também por ser voz a essas famílias que tanto precisam, né? A realidade é que essas famílias, elas passam por situações bem complicadas no dia a dia em relação aos tratamentos, né? Então, eles têm o diagnóstico, mas o diagnóstico é só o começo de tudo, né? A partir dali que começa a verdadeira luta com o autismo em si, né? Então é a partir dali que começam os tratamentos, em busca dos tratamentos adequados, em busca de continuidade dos tratamentos, e que infelizmente a gente não consegue ter tantas políticas públicas. Elas são voltadas para o diagnóstico precoce, mas infelizmente na hora de fazer os tratamentos não se tem a estrutura para tal, né? Então, o município não consegue abarcar o tanto de crianças com autismo, né? Exatamente por causa dessa política de diagnósticos precoces, né? Então, não adianta nada a gente ter diagnósticos, mas não ter o tratamento. Por quê? Porque é a partir do tratamento que haverá a evolução dessas crianças. Então, a dignidade lá no futuro, ela vai acontecer com os tratamentos sendo realizados. Então, uma criança, para você ter uma ideia, ela em meses ou até anos, ela evolui. Mas quando ela para, ela regride de forma brusca, forma bem rápida mesmo, de fato. Então, a nossa luta sempre não é sobre o diagnóstico. No Brasil a gente tem muito diagnóstico, mas a gente tem pouco tratamento. Isso que é o difícil, né? Agora, Victor, por que é necessário fazer essa judicialização? Não consegue-se por conta da falta de serviço, como você bem falou, pela falta de políticas públicas, ou porque elas são insuficientes para dar atender essa demanda? O que nós aprendemos ao longo do tempo aqui, falando com pais e pessoas que trabalham com crianças com TEA, inclusive médicos que já passaram por aqui, é que o tratamento ele é multidisciplinar. Você tem desde o neurologista e vai aprofundando ali com vários outros profissionais. Esse é que é o principal drama das famílias atípicas que vivem essa realidade? Perfeito. Esse tratamento não é um tratamento simples, né? De fato, ele é multidisciplinar. Então, ele vai desde fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista em alguns casos. Então, são vários profissionais. E aonde que bate essas famílias? Essas famílias batem exatamente... Primeiro, a política pública não tem a estrutura suficiente para isso, né? Então, não tendo a estrutura suficiente para isso, precisa recorrer ao particular. E no particular, como a gente está falando aqui de multidisciplinar, né? Então a gente está falando de vários e vários profissionais. Para se ter uma ideia, um tratamento terapêutico desse gira em torno de 15 a 30 mil reais. Né? A gente tem casos que giram em torno de mais de 30 mil reais. Então, como é que essa família vai conseguir fazer esses tratamentos, né? Então, sempre bate no valor, né? E em relação às políticas públicas, acontece o seguinte, acontece que tanto não tem estrutura, quanto a fila do SUS tá gigante. Então, de fato, quando a gente recorre para o poder público, infelizmente, essas famílias estão desamparadas. E quando a gente vai para o judiciário, exatamente pensando nisso. Por quê? Como é que a gente faz? A gente fala mais ou menos assim, excelência, aqui a gente está com uma criança autista que é considerado deficiência por lei, então ela precisa desses tratamentos para que ela tenha uma dignidade lá no futuro. O juiz olha aquilo e fala, realmente, você tem razão. Então ele intima o Estado ou a União ou o município, porque é uma responsabilidade solidária dos três entes públicos, tá? E a partir daqui ele
intima para que forneça esse tratamento. E aqui é onde chega a parte que o Estado fala, eu não consigo fornecer. Não consigo fornecer por quê? Primeiramente, porque não tem estrutura. Segundo, porque a fila do SUS é gigante. Terceiro, porque tem muitas pessoas, muitos casos a gente não consegue fornecer. E a gente vai para uma outra etapa processual que é, excelência, quem não pode ficar desamparado não vai ser a família, não vai ser a criança. Assim sendo, a gente requer que o Estado custeie numa clínica particular. Então a judicialização é em cima disso. Porque quem não pode sair prejudicado não vai ser a criança, não vai ser a família típica. E, Vitor, é importante colocar que quando a família ela vem buscar um apoio jurídico é porque já passou por todos os tipos de tratamento, inclusive constrangimentos também. O apoio financeiro é importante, citado, mas vamos falar dos aspectos morais. O que é que a lei ela coloca, principalmente quando fica muito mais do que evidente o despreparo para uma acolhida, para um atendimento, para uma criança autista, para o familiar numa situação como essa, que também recebe todos os impactos em relação à sua imagem e à moral diante desse constrangimento, Vitor? Nós temos um princípio basilar, né, do direito da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, quando esse princípio ele é ferido, 99% das vezes vem a questão moral, né? A questão moral no sentido de não estar sendo digno esse tratamento que está sendo dado. Então, não é um favor que a gente pede. Na grande realidade, a gente se baseia num dos maiores princípios que norteiam o direito brasileiro. É importante. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, você que é família típica, né, que está recebendo esse diagnóstico agora, ou que até já recebeu, mas não conseguiu avançar em relação ao tratamento, a gente está falando de como você precisa ou pode ter acesso ao seu direito, né? E é por isso que a gente está falando desse cenário de judicialização. Conosco aqui o Victor Miranda, ele que é advogado, está dando esse panorama para você. Agora, Victor, com a sua experiência e com as ações que você já moveu, e muitas, né, obtendo vitória, o que é mais importante, como é que o judiciário responde a isso? Ele responde dentro do tempo? A demanda também está sendo grande para o judiciário? O que é que a gente pode dizer desse panorama para quem nos acompanha? Perfeito. Então, primeiramente, graças a Deus, a gente tá em mais de 30 municípios do estado de Alagoas com esse tipo de ação, né? As famílias são famílias carentes que de fato precisam e acabam recorrendo a gente porque vem em nós não tão somente um trabalho, mas também uma humanização, né? E por conta disso, graças a Deus, tem sido próspero nesse sentido, das famílias nos procurarem, a gente poder ajudar muitas famílias. Então, o que acontece? A gente vai para a gente tem várias comarcas, né? Já que a gente está lidando com o Poder Judiciário, mas vamos falar da capital, né? Na capital a demanda está muito alta, então acaba que o tratamento ele tem que ser o mais célere possível, ele tem que ser imediato na grande realidade, ele tem que haver uma continuidade desse tratamento. Como eu falei no início, não adianta nada nós termos o tratamento iniciado, haver a evolução e logo depois parar, logo depois de uma forma brusca, isso paralisar. Porque o TEA não tem cura, ele tem acompanhamento, né? Isso, ele tem um acompanhamento, não tem cura o TEA, né? Porque a gente trabalha pela evolução. Perfeito, exatamente isso. Então, aqui no estado, aqui na capital mesmo, a morosidade está bem alta, né? E a justificativa dada pelo Poder Judiciário é por causa da alta demanda, né? Mas assim, da mesma forma que quando falam da parte do advogado, que é o operador do direito, tá ali para que esse direito seja, né, reconhecido, né? Então, da mesma forma que eles falam que é uma advocacia padrão, então eu não vejo do porquê também já não se ter um entendimento sobre tal e fazer com que isso seja mais célere, né? Então a gente acaba barrando de fato no tempo. Então, algo que era para ser célere, em torno de 2 a 3 meses, a gente está batendo aí com ações com mais de 1 ano, que até agora não conseguiu sequer o bloqueio, tá? E então a gente realmente luta por isso, a gente vai conversar com o magistrado, conversa com assessores, a gente está sempre viajando, tentando trazer essa consciência, né? Porque isso é muito mais do que direito, é consciência mesmo de fato que essas crianças precisam. A gente está lidando aqui não de um favor, mais uma vez, mas de um direito dessas crianças
e que, sem dúvidas, ainda é enquadrado como deficiência, né? E os prejuízos, por exemplo, para os planos de saúde? Vamos falar também o que custa esse despreparo, né, e quais são as responsabilidades quando a gente fala também desse serviço. A judicialização em massa eleva custos operacionais, traz também outras séries de transtornos. Numa condição como essa, qual é essa realidade também em relação ao cenário local? Alagoas, mais precisamente, quanto ao atendimento, o apoio assistencial para crianças autistas pelos planos de saúde, Victor? Os planos de saúde, eles nunca sangraram tanto quanto esses últimos tempos, né? Essa é a grande realidade. Isso muito por falta de preparo, e não só por falta de preparo, como também a capitalização, né? Eles pensam muito no dinheiro e acabam esquecendo de fato do que essas crianças precisam. Não só essas crianças, como também outras demandas que envolvam a saúde. Mas só que como esse é um assunto que está muito em alta, que cada vez mais está tendo diagnósticos, exatamente por causa das políticas públicas que tratam para isso, né? Então, de fato, nunca na história do Brasil os planos de saúde sangraram tanto nesse sentido, né? Então, o custo de operacional, né? Você pode passar aqui na nossa capital mesmo, estão sendo abertos, né, estabelecimentos tão somente para TEA, né? Mas isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque é muito alta a demanda. Então acaba que eles não conseguem abarcar todo mundo. Da mesma forma quando é feito aqui pelo município, né, a Casa do Autista, em menos de um dia é preenchido todas as vagas, né? Então, de fato, é algo que a gente precisa recorrer ao judiciário, acaba precisando recorrer ao judiciário. E não é porque a gente quer, mas porque, mais uma vez, não é favor, é um direito. É um direito, né? A gente, inclusive, aproveitando nossa audiência, somos muito ouvidos pelos magistrados, outros operadores de direito também. E, claro, sabemos da sensibilidade de quem também faz o Poder Judiciário, inclusive aqui na pessoa do próprio presidente Fábio Bittencourt, que de fato, né, pudesse, quem sabe, abrir um diálogo dentro do próprio poder para se criar uma espécie de junta, de núcleo dentro do próprio Judiciário, para, obviamente, compreendendo toda a cronologia, né, que eu sei que o Judiciário respeita muito a cronologia dos processos, mas entender que quando se trata de situações com esse perfil, não é, se pense justamente no processo de evolução e garantia de tratamento. Porque a gente tem que preparar, e aí que é o mais desafiador, e para os pais, né, eu fico imaginando a angústia, e alguns pais com quem eu converso falam isso. Eles têm medo de faltar, né, um dia, né, a partida natural dos pais, e como esses filhos vão ficar, né? E por isso que a preocupação maior é o seguinte, é tentar garantir o tratamento para prepará-los para a própria sociedade, que ainda em si está, né, engatinhando para entender como acolhê-los, né? É a sociedade que tem que se adaptar para fazer esse acolhimento. Então, eu acho que o próprio Judiciário alagoano, que já demonstrou sensibilidade em várias outras questões, de repente a gente deu um passo até para servir de referência para o país, de como a gente poderia ter um núcleo para atender essas demandas, né? Que elas tivessem um perfil mais célere em relação a isso. Quem sabe, a partir da fala do Vitor, ele que está se colocando aqui, como fala desses pais e mães que também não têm, né, capacidade de ser ouvidos muitas vezes pelo judiciário, senão pelas ações impetradas pelos advogados. Então, que de repente a gente pudesse ter essa sensibilidade. Vamos falar um pouco de Vitória também, Vitor, do que você já conseguiu de ganhar de causas, né? E, obviamente, garantir o atendimento. Qual o impacto e o retorno, obviamente, desse tratamento para as crianças beneficiadas? Graças a Deus a gente tem conseguido vitória em algumas comarcas aqui na capital também, apesar da morosidade, né? E assim, tem coisas que dinheiro não compra, né? E eu costumo dizer que quando eu dou essa notícia, parece que o mundo paralisa naquele momento, porque para a mãe é o tudo, né? Por quê? Porque muitas vezes a mãe precisa deixar, 99% das mães deixam trabalho, deixam de tudo porque precisam cuidar dessas crianças. E não só porque a gente tá lidando de uma criança que precisa dessa atenção, mas porque de fato ela vem regredindo por falta do tratamento, né? Então, quando a gente chega com essa notícia, com certeza elas ficam muito agradecidas, muito gratas. E não só isso, a gente tem esbarrado, obviamente, em alguns indeferimentos no sentido de não dar por completo. E essa é a nossa luta. A nossa luta é
precisa ser cumprida a prescrição médica. Não sou eu que vou saber o que precisa ser fornecido. Quem vai dizer vai ser o profissional, o médico que acompanha, o médico assistente, né? Então a nossa luta é mais nesse sentido, mas a gente consegue em algumas comarcas de forma completa. O AT é a parte muito importante disso. O que seria o AT? Né? O AT é o assistente terapêutico em sala de aula. Né? Por quê? É diferente do auxiliar escolar. Né? Existe o auxiliar escolar que tem na lei, mas existe o assistente terapêutico. Um é educacional, que é o auxiliar escolar, e o outro é clínico. Tá? Então é totalmente diferente uma coisa da outra. Ele faz parte da metodologia ABA, que é aplicada por um supervisor ABA, então ele faz parte da equipe multidisciplinar. Então o que a gente tem mais lutado e vê que a gente se esbarra exatamente nesse AT, né? Então quando ele não é deferido por completo, é muito por causa desse AT, mas em alguns locais a gente consegue e pode ter certeza que isso faz total diferença para essas mães. Porque, como eu estou dizendo, muitas mães acabam parando sua vida por completo para cuidar dos seus filhos, que é o bem maior dessas mães. Pois é, esse assunto não se esgota aqui. O Vitor Miranda, claro, né, com essa forma didática de falar e, naturalmente, mobilizar também a sociedade, ajudar você a esclarecer que você tem direitos, a garantir direitos para o seu filho, atendimento, né? Estamos falando de casos de saúde e de processo de evolução humana, para que eles possam, obviamente, sobreviver dentro dessa sociedade. Queria agradecer ao Vitor Miranda, advogado, hoje falando aqui dessa questão do tratamento inadequado em crianças com autistas que levam ações na justiça. Boas vitórias, né, esse mês aí, que você possa ter sinais positivos também do próprio judiciário e que essa sementinha que a gente está plantando a partir de hoje, a gente que tem um compromisso com essa causa do TEA, desde quando teve a luta para se eliminar os fogos com ruído, né, com estampido, quando o próprio governador Paulo Dantas assumiu um compromisso aqui e cumpriu, que foi sancionando a lei. Aí, a partir dali, a gente se comprometeu com essa causa e tantos pais que a gente tem encontrado nessa luta. Então, você pai, você mãe que está nos ouvindo agora, existe um caminho, esse caminho passa pela busca do seu direito e agora a gente está buscando, claro, uma sensibilização também do judiciário. Vitor Miranda, advogado, boa semana para você, obrigado pela presença e, claro, força aí para a gente ter mais vitórias. Até uma próxima. Até breve. Até uma próxima, obrigado, viu? Valeu, show de tchau. bola. Um abraço. 7h22, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix.